Bom dia, eu me chamo Cássio. Nós iremos hoje nessa videoaula aprender um pouco sobre as lampreias. E nesse momento nós teremos uma parte introdutória, onde nós iremos aprender um pouco sobre a contextualização do problema das lampreias. Os petronizo-marinos, como são conhecidas como lampreias, eles são animais aquáticos parasitas que não são nativos dos grandes lagos da América do Norte. Esses animais eles chegaram na região por volta do início do século XX e eles vieram provavelmente através de canais de navegação artificial. Com a chegada das lampreias, uma grande população inteira de peixes nativos foram afetados, como a truta lacustre e o salmão. Começaram também a entrar em um grande colapso, pois as lampreias elas se alimentam do sangue desses peixes. Elas fixam as suas ventosas cheias de dentes nesses peixes e começam a sugar o seu sangue. E cada lampreia adulta ela pode matar até 40 quilos de peixe durante a sua vida. A pesca comercial e recreativa desse peixe ela movimenta mais de 7 bilhões e ainda sustenta aproximadamente 75 mil empregos na região. Foi severamente prejudicada pela presença desses predadores invasores. Olá, o meu nome é Rodrigo e vou falar um pouco sobre as estratégias de controle das lampreias. Desde 1957, a Comissão de Pesca dos Grandes Lagos implementa um programa intensivo de controle de lampreia marinha. Esse programa é responsável por reduzir em mais de 90% a população desses parasitas em comparação com os níveis históricos. E quais são os principais métodos utilizados para esse controle? Primeiro são os lampricidas, TFM e Bailucide. O TFM é o principal composto químico utilizado em riachos e afluentes para eliminar larvas de lampreias. Por sua vez, o Bailucide é usado em áreas com alta densidade larval ou onde o TFM é menos eficaz. Esses produtos são seletivos, afetando preferencialmente as lampreias, mas podem impactar em invertebrados aquáticos sensíveis e em peixes pequenos que não são alvo da ação. Mais de 200 rios e riachos são tratados anualmente com esses produtos. E para se ter uma ideia do custo que isso gera, os gastos com lampricida chegaram em 2003 a 3 milhões de dólares. Outro exemplo de ação que pode ser feita são barreiras de migração. Estruturas instaladas em rios para bloquear a migração das lampreias adultas até os locais de desova. São efetivas, mas podem afetar peixes nativos migratórios, como algumas espécies de salmão e esturjão. Mais uma possibilidade é a captura com armadilhas e uso de feromônios. As armadilhas são instaladas nos rios e usam feromônios sintéticos para atrair lampreias adultas. Esse método evita que espécies que não são alvos sofram impactos e é considerado ecologicamente mais sustentável. Uma outra opção é a liberação de machos estéreis na natureza, uma técnica experimental que visa reduzir a taxa de reprodução ao competir com machos férteis pelas fêmeas, inspirada em técnicas de controle populacional usada para insetos vetores, por exemplo. E, por fim, existem técnicas emergentes, como pesquisas em andamento que incluem o uso de barreiras elétricas sazonais, engenharia genética, RNA interferente e modelos de inteligência artificial para prever surtos e aprimorar o monitoramento. Olá, meu nome é Gerlose Barbosa e eu vou falar sobre os custos e benefícios das ações. Segundo a GLF, que é a Comissão de Pesca dos Grandes Lagos, que é uma organização bilateral entre os Estados Unidos e o Canadá, eles têm um custo anual de 20 milhões de dólares. E essa comissão ela se dedica a estudar a população das lampreias marinhas. Foi criada em 1954. Esta organização ela implementa programas de controle
incluindo o uso de pesticidas como o TFM para matar as larvas da lampreia. Quanto aos benefícios, o primeiro é a recuperação significativa de peixes nativos e de alto valor econômico, e restauração de funções ecológicas do ecossistema dos grandes lagos. Estes são os custos e os benefícios relacionados à lampreia. Oi, eu sou Ana Maria, eu vou falar sobre os impactos ambientais dos métodos, né? Então, quando se trata de controlar espécies invasoras, cada método vai ter a sua compensação ambiental, né? Então, no caso dos lampricidas, por exemplo, né, embora eles sejam seletivos, ainda assim eles prejudicam alguns peixes e macroinvertebrados, né, perturbando ali momentaneamente os ecossistemas fluviais. É preciso, né, observar o acúmulo desses produtos químicos, mas os impactos, né, a longo prazo ainda estão sendo pesquisados. Já com relação às barreiras físicas, né, elas também representam desafios ao bloquear os peixes migratórios e afetar a biodiversidade. Embora as escadas para peixes ajudem, né, finalmente vem aí a questão dos feromônios e as armadilhas, que oferecem, né, uma abordagem mais suave, mas tem um impacto, né, mínimo, mas seu sucesso vai depender desse design, né, preciso e da compreensão do comportamento da lampreia. Então, é tudo uma questão de equilibrar o controle, né, com cuidado com os nossos ecossistemas. Olá, meu nome é Zelma Falcão e eu vou falar sobre análise crítica e posição pessoal sobre o controle das lampreias nos Grandes Lagos. Ele é um modelo global de manejo de espécies invasoras com alta eficiência e benefício socioeconômico relevante. Mas depender desses químicos também impõe riscos ambientais que devem ser considerados com muita seriedade, principalmente diante da possibilidade da resistência evolutiva das lampreias. Na minha opinião e posição crítica, que embora esse uso desses químicos tenha resultados positivos, ele tem que ser usado com cautela, pois os mesmos podem trazer riscos ao ecossistema locais, e uma das soluções que seria ampliar o investimento em soluções biológicas mais sustentáveis, como o uso de feromônio e o estudo sobre o comportamento das lampreias, o monitoramento ambiental e os impactos ao longo prazo, pois sabemos que o manejo das espécies invasoras exige muita persistência.